Gente, então, bom dia. A gente vai finalizar hoje municípios. Vamos ver as competências municipais e ver a jurisprudência do STF sobre essas competências, tá bom? Olha só, assim como estados e a União, os municípios também têm competências materiais e competências legislativas. O grande ponto é que essas competências materiais e legislativas são muito pequenas, uma quantidade muito restrita. As materiais, né, que são as políticas administrativas, são essencialmente as comuns. Então, que são aquelas competências que nós vimos que são compartilhadas com União, Estados e Distrito Federal. Então, eles três mais os municípios têm competências para agir. Então, ok, essas competências os municípios têm. E as expressas, gente, por incrível que pareça, a Constituição fala no artigo 30 de competências político-administrativas, elas também são as competências comuns. Então, assim, nem tem muita diferença. As competências dos municípios em matéria político-administrativa basicamente as competências, ou são basicamente as competências comuns. Embora a Constituição expresse, a partir do inciso 3 do artigo 30, algumas competências que seriam dos municípios, mas que já são, porque elas são competências comuns. Bora lá para o artigo 30 da Constituição. Inciso 3. Artigo 30, a gente vai ver a partir do inciso 3, porque os dois primeiros são legislativos, tá? A gente já vai ver daqui a pouquinho. Artigo 30, compete aos municípios 3. Instituir, que ainda é legislativa, né? E arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Então, a obrigação aqui, o direito e a competência do município além da legislativa de instituir os tributos, né, a competência de arrecadar os seus tributos, aplicar as suas receitas e prestar contas, né? Talvez aí a grande diferença seja prestar contas. Prestar contas para quem? Olha só, o município, ele presta contas ao Tribunal de Contas e à Câmara de Vereadores. Na verdade, presta primeiro o Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas envia um relatório para a Câmara de Vereadores a apreciar aquelas contas. Olha só, nós temos Tribunal de Contas no país, né? Tribunal de Contas da União, que tem competência para julgar as contas relativas a rendas e receitas da União. Tribunal de Contas dos Estados. O Tribunal de Contas dos Estados, ele tem uma dupla competência. Ele julga, ele aprecia, na verdade, e julga, eventualmente, as contas relativas a receitas, ao patrimônio do Estado e dos municípios, tá bom? Só que, atenção, em alguns estados, como o estado do Pará, são pouco, eram 5, reduzindo para 4. Nós temos um Tribunal de Contas dividido. Nós temos 2 tribunais de contas. Isso não é a regra é ter só um, tá bom? Em alguns locais tem 2. E aí, onde tem 2, você tem o Tribunal de Contas do Estado, como aqui no Estado do Pará, que aprecia as contas do patrimônio estadual, da Receita Estadual. E você tem o Tribunal de Contas dos Municípios, que é um órgão estadual, mas que aprecia as contas dos municípios, tá bom? Onde houver essa divisão, os municípios prestam contas ao Tribunal de Contas dos Municípios e, em sequência, à Câmara de Vereadores. Onde não houver divisão, é ao Tribunal de Contas do Estado, que vai, e em seguida, à Câmara de Vereadores, tá bom? Inciso 4. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. A legislação estadual, ela vai dizer como é que se faz isso, como é que você pode criar, organizar, quais são as regras aplicadas aos distritos. Gente, distrito não é um município novo, distrito não é algo fora do município. O território do município, ele pode comportar vários núcleos urbanos. E o próprio município pode se organizar dentro dele para gerir melhor esses núcleos urbanos, e gerir melhor essa organização. Então, na verdade, o distrito não é assim um ente autônomo, algo do tipo. O distrito é simplesmente uma organização administrativa
de cada município. Normalmente, tá? Esse é um dos principais fatores. Normalmente porque o distrito ele está longe da sede do município. A sede do município vai ser a cidade onde fica efetivamente a administração municipal. Aí, normalmente, municípios de grande extensão territorial. Atenção, só esse aqui é um ponto importante para falar, né? Gente, município não é sinônimo de cidade. Então, vocês talvez lembrem isso lá de geografia do ensino médio, mas se não lembram, estou falando agora. Município não é sinônimo de cidade, tá bom? Cidade é um núcleo urbano. Município é o ente político que tem um território, que normalmente é muito maior que a cidade. Só para vocês terem noção, né? Então, olha só, Altamira, que é um município gigantesco. Altamira tem um território gigantesco, mas o núcleo urbano é pequeno. Olha só o tamanho do território de Altamira. É gigantesco. E a cidade mesmo, olha só, fica bem aqui. Estão vendo? A cidade de Altamira e o tamanho da extensão territorial. E aí tem um outro núcleo urbano aqui, que é Castelo dos Sonhos, né? Que havia uma proposta de dividir o município. Há uma proposta ainda, né? Mas nós já vimos aula passada que não tem como, porque não tem lei federal. Tem um núcleo urbano em Castelo dos Sonhos, tem um núcleo urbano em Belo Horizonte e a sede do município, propriamente dita, é Altamira, que fica bem aqui. Tá? Estão entendendo? Esse aqui é o núcleo urbano. Esse aqui é o núcleo urbano. E aquela toda é a extensão do município. Então, normalmente, quando você tem uma cidade com território extenso e vários núcleos urbanos, para melhor gerir essa cidade, você institui distritos, organiza esses distritos, tá bom? Isso quem faz é o próprio município, claro, respeitando a legislação estadual. O município de Belém, por exemplo, ele tem, agora eu não lembro se são 3 ou 4, mas acho que são 3 distritos. O distrito de Coraci, o distrito de Mosqueiro e o distrito de Outeiro. Não, são distintos. Coraci, Outeiro e Mosqueiro, tá bom? São pessoas têm um prefeito próprio? Não, eles têm simplesmente uma gestão administrativa especializada, tá bom? Deixa eu ver se aparece aqui o mapa de Belém. Mosqueiro, Outeiro, Coraci e Bengui. Nem sabia que Bengui era. Ah, não, tem mais 8. Ah, não, isso aqui é a organização interna do município, tá? Distrito Administrativo de Belém. Que é a cidade toda vai ser administrada, mas os que funcionam como que tem uma administração autônoma são os mais afastados, tá bom? Autônoma nem é a palavra, né? Tem uma administração especializada. 5. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluído de transporte coletivo que tem caráter essencial. Então, tem municípios que têm empresas de transporte coletivo, outros que vão realizar isso sob regime de concessão, que é licitado, ou permissão, que não é licitado. Isso, inclusive, dá um problema muito frequente, tá? A regra sempre no direito administrativo é que seja por licitação, concessão. Mas se não for... Mas se ainda não houver licitação, será por permissão, que deve ser a exceção por causa da moralidade administrativa. Inciso 6º. Manter, com cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e do ensino fundamental. A gente viu isso lá em competências comuns, que educação é competência comum, União, Estados e municípios. Aqui a gente tem uma organização mais específica. O município ele fica de forma particular com a educação infantil e o fundamental, a primeira parte do ensino fundamental. Então, creches, pré-escolas, ensino infantil
e ensino fundamental são de competência municipal. Só que ele vai receber auxílio técnico e financeiro da União e do Estado. Ok? Inciso 7. Saúde, lembrando que saúde também é competência comum. Então, prestar com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado serviços de atendimento à saúde da população. A gente organiza da seguinte forma: baixa complexidade e, eventualmente, média complexidade é competência do município, e média e alta complexidade, competência dos estados e, eventualmente, da União. Tá bom? Inciso 8º, promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial mediante o planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo. O que significa isso, gente? O município ele vai instituir regras de direito urbanístico. O direito urbanístico será regido e será fiscalizado, e os programas de urbanização serão implementados pelo município, porque é aí que tem maior interesse em ordenar o seu território. Por isso, gente, em cada cidade nós temos, às vezes, estruturas territoriais tão distintas. Então, por exemplo, tem cidades que têm, como Belém mesmo, uma alta verticalização. Uma alta verticalização, ou seja, você tem muitos prédios, e normalmente prédios muito altos. Por que isso? Porque são cidades que permitem uma maior exploração do potencial de construção. Vocês vão ver isso lá em direito urbanístico, é uma matéria muito legal, inclusive. Lá em direito urbanístico, vocês vão ver, existe uma série de regras que regem essa organização, esse ordenamento do município. Ordenamento, né? Do espaço urbano do município, melhor dizendo. E aí tem municípios que têm um alto potencial de exploração do solo, alguns que impõem uma restrição intensa, que vão distribuir esse potencial conforme diferentes zonas da cidade. Tudo isso é o município que ordena, tá bom? Uma das principais normas, por exemplo, Belém tem duas normas principais. A LCCU, que é a Lei de Controle e Uso do Solo, e tem o Plano Diretor, que também é competência municipal, mas não está aqui, está lá embaixo. Aqui, artigo 182, parágrafo 1º. O caput primeiro, né? A política de desenvolvimento urbano, que nós já vimos, é executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. Quais são essas funções sociais da cidade? Vocês vão ver lá em urbanístico, tá bom? Moradia, trabalho, lazer e mobilidade. E garantir o bem-estar de seus habitantes. O plano diretor, que é uma norma que vai ter uma vigência de 10 anos, deve ser revista, né, a cada 10 anos, vai ser aprovado pelo município e vai guiar e vai dirigir essa ordenação do crescimento urbano. Ele é aprovado pela Câmara de Vereadores e é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. E é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Ok? Plano diretor. Vou voltar para lá. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Lembram que é competência comum, a gente tinha conversado sobre isso antes. Gente, o que é que nós temos então aqui? Existem as competências comuns, que são as compartilhadas com a União, os Estados e o Distrito Federal. E as expressas, que são essas que nós vimos atribuídas especificamente ao município, né? Aí dos incisos 2, ou dos incisos 3 ao inciso 9.
De novo, embora sejam especificados os municípios, as competências não se afastam muito das competências comuns, tá bom? Não se afastam. Professor, e as legislativas? Bem, se vocês forem lembrar, a gente viu isso, os municípios não participam da competência legislativa concorrente. Não participam, não. Eles participam das comuns. Da concorrente, eu disse para vocês, União, Estados e Distrito Federal, ponto. A Constituição exclui eles das competências legislativas concorrentes. Mas, no artigo 30, incisos 1 e 2, olha o que a Constituição diz. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então, olha só, a Constituição não faz eles participarem disso, mas depois ela diz, olha, se houver interesse local, eles podem legislar. Se houver particular interesse, né, eles podem legislar. O que é esse interesse local, gente? Eles podem... primeiro, né, eles podem legislar sobre a sua auto-organização. Nós vimos isso lá no artigo 29, o caput, criar uma lei orgânica, instituir a organização do seu funcionamento como um todo. E eles podem legislar sobre seus tributos, obviamente, e sobre o plano diretor. Então, a gente tem aqui três núcleos principais, três legislações principais que são tipicamente municipais. A auto-organização, com a lei orgânica, os seus tributos, são a legislação tributária municipal, e 3, o plano diretor, que também é municipal. Embora ele legisle sobre esses assuntos, não dá para falar que eles são competências privativas do município. Por que não? Porque nos três assuntos vai ter regulação de outros entes. Então, por exemplo, a auto-organização, a gente viu que tem que respeitar a Constituição Federal, óbvio, mas a Constituição Estadual também. Tributos, nós já vimos que a União vai trazer normas gerais sobre tributos. E plano diretor, vocês vão aprender lá em urbanística o que existem normas gerais da União e existem normas dos estados. Então não dá para dizer que é uma competência privativa dos municípios, mas é uma competência expressa para eles, tá bom? O que nos interessa, no entanto, que talvez seja... Aí você vai dizer, três coisas que não servem para nada. O que realmente gera algum nível de, talvez, de dúvida ou de controvérsia é os incisos 1º e 2º do artigo 30, que é o seguinte: além dessas competências bem específicas, a Constituição autoriza que os municípios legislem sobre interesse local. O que é esse interesse local? E aí, inclusive, né, suplementando, ou seja, criando normas ao lado dessas normas estaduais e federais. Interesse local, gente, segundo o professor, né, ex-presidente Michel Temer, interesse local é o interesse peculiar, que é uma expressão que existe desde a Constituição de 1967. Então, o município, quando a Constituição de 88 diz o município tem competência sobre o interesse local, ela está repetindo a fórmula da Constituição de 1967, que vai dizer o município tem competência sobre o interesse peculiar seu. Ou seja, o que é o interesse peculiar? É o interesse em que predomina as particularidades locais. Então, você tem a predominância de particularidades locais. Não é geral, mas são necessidades daquele município. E ele precisa legislar para atender a essas suas necessidades locais. Quando ele vai fazer isso? Ele pode legislar contrariamente à legislação federal? Não. Contrariamente à legislação estadual? Também não pode. Tá bom?
Ele pode suplementar, ele pode trazer regras mais específicas, mas ele não pode opor-se às normas federais ou estaduais. Claro até aqui, gente? Ficou claro esse conceito? Na prática, a gente vai ter que olhar o Supremo. Então, na prática, a gente vai ter que ver os precedentes do Supremo para a gente conseguir entender melhor como é que funciona isso. Deixa eu marcar aqui, eu prefiro marcar para vocês verem rápido. Isso aqui tudo é referência a decisões do Supremo, tá bom? Bora lá. Primeiro, sobre auto-organização, olha só. ADI 3549. Essa aqui é uma boa ADI para a gente começar. Na ADI 3549, olha só, onde é que está isso? Onde eu já mostrei para vocês das outras vezes, lá no site do Supremo. No site do Supremo, a gente tem vários precedentes. Olha o que diz a Constituição no artigo, ao julgado ADI 3549. A vocação sucessória, o que é a vocação sucessória? A sucessão no cargo. A sucessão nos cargos de prefeito. Deixa eu voltar para lá que está melhor de ler. Não, eu não copiei esse aqui. Esse aqui. Mas acho melhor copiar, fica melhor para vocês acompanharem. Diz assim o Supremo. A vocação sucessória dos cargos de prefeito e vice-prefeito, ou seja, vagou o prefeito, assumiu o vice, ok, tá tranquilo. Prefeito, vice, ok. Mas se vagar o cargo de prefeito e de vice, acontece o quê? Aí o Supremo disse, a ordem de sucessão nesses casos é competência política municipal, local. Vagarem os dois cargos, quem define a continuidade é o próprio município. Ou seja, é competência exclusiva dos municípios. A Constituição de Goiás, que previa o contrário, ela dava ordem sobre como isso deveria acontecer, fere a autonomia desses entes. Ou seja, mitigando-lhes a capacidade de auto-organização e de autogoverno, e limitando a sua autonomia política assegurada pela Constituição. Está entendendo a lógica? Foi o seguinte, ó. Quem define quem vai suceder os cargos, a Constituição traz regras. A Constituição diz prefeito e vice-prefeito, ok. E depois disso? Depois disso, cada município define. Não cabe ao Estado trazer essas regras. Essas regras são dos municípios. Ok? Até aqui, gente? Sim. Ainda em relação à auto-organização, tá? Sobre auto-organização. ADI 144. ADI 144. Ela disse o seguinte, o Supremo disse o seguinte, a competência para fixar a data do pagamento dos servidores públicos municipais é do município. Porque o Estado, agora não lembro qual foi, acho que foi Santa Catarina, foi lá e colocou na Constituição data máxima para pagar servidores estaduais e municipais. Ó, tem que pagar até tal dia. Aí o que o Supremo disse negativo. Você pode fixar a data para os seus servidores. Para os servidores municipais, quem vai fixar essa data é o próprio município. Tá bom? ADI 144, deixa eu só copiar aqui a emenda. Ah, foi Rio Grande do Norte.
Olha só o que diz a ementa. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a fixação pelas constituições estaduais de data para o pagamento dos vencimentos dos servidores estaduais, data para pagamento do salário, e a previsão de correção monetária em caso de atraso, ou seja, reajuste não, na verdade, correção em caso de atraso, não afronta a Constituição. Quando a Constituição do Estado fixa para o Estado essa obrigação, ok, paciência. No entanto, a Constituição do Rio Grande do Norte estende essa obrigação aos servidores municipais e aos empregados seletistas de empresas públicas e sociedade de economia mista, que funcionam como se fossem empresas. Nesse ponto, a discussão transfere-se para a preservação de dois importantes valores constitucionais: a autonomia municipal, que é o que nos interessa, e a competência sobre o direito do trabalho, mas não interessa a segunda parte, interessa a primeira parte. Especificamente quanto à imposição aos servidores municipais, caracteriza-se flagrante violação à autonomia administrativa e financeira municipal. Ok? Claro até aqui? Tá, isso aí, essas duas emendas eram especialmente em relação à auto-organização, ao direito ou à competência para a auto-organização municipal. Bem, em relação às competências legislativas em geral, e aí nós temos alguns outros julgados. É competente o município para fixar horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Súmula vinculante 38. É competente o município para fixar horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Por quê? Porque o horário do comércio local é de interesse do local. Então, sim, o Supremo considera constitucional que o município imponha regras de limite de horário, para fechamento, para abertura. Pessoal, então isso significa que o município pode fazer qualquer coisa em relação a esse horário? Também não. Tá bom? Também não. Por que também não? Porque, além disso, é competência dele, ou seja, é formalmente competência dele. Mas quando ele vai fazer isso, ele não pode, por exemplo, ferir a livre concorrência, impedir a livre iniciativa. Isso aí não pode fazer. Então, a gente está analisando aqui, não é o conteúdo da norma, é se o município pode, ou seja, se ele tem o potencial de fazer isso. Potencial ele tem. Ele tem o poder, em tese, de fazer isso. Agora, na prática, a gente pode ver se essa legislação municipal não foi abusiva, se ela não foi extremamente restritiva, e por aí vai. Ok? Súmula vinculante número 38. Competência sobre o meio ambiente. Competência para legislar sobre o meio ambiente é competência privativa da União ou competência concorrente entre os entes federativos? Direito ambiental é o quê, gente? Privativo ou concorrente? Concorrente. União, Estados e Distrito Federal. O Supremo disse isso, perfeito, é concorrente, mas cabe a legislação suplementar dos municípios, lá dos incisos 1º e 2º. O município é competente para legislar sobre o meio ambiente junto com a União e com os estados, claro, desde que isso se limite ao seu interesse local, ou seja, atenda às suas particularidades. E desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados, ou seja, ele não pode contrariar a legislação da União nem dos estados. Então, por exemplo, queimada. O município pode restringir queimada dentro do seu território? Pode, tá bom? Pode sim. Desde que isso não viole alguma previsão estadual ou municipal. Claro até aqui, gente? Sim ou não? Sim? Vamos fazer nossa pausa de 10 minutos e a gente já volta para finalizar esses precedentes, tá bom? A gente volta às 10h45, tá? Vou esperar vocês.